Estamos analisando uma imagem que está circulando online este mês. Ela afirma mostrar uma captura de tela de um episódio de 2002 de Os Simpsons, que espelha assustadoramente um evento da vida real. Você está prestes a entrar num território onde ficção e realidade já não têm fronteiras. Uma série animada, criada para entreter, vem deixando rastros inquietantes de algo muito maior. Não estamos falando de coincidências divertidas. Estamos falando de previsões que cruzam décadas e que agora, em 2026, começam a se tornar realidade, uma a uma. De pandemias a guerras iminentes. De chips cerebrais a colapsos ambientais. E a pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta é: isso tudo foi apenas uma sátira brilhante? Ou estamos sendo guiados, aos poucos, por um roteiro que já estava escrito? Hoje vamos revisitar os episódios mais enigmáticos de Os Simpsons, cruzando informações com o que está prestes a acontecer no mundo real. A cada revelação, o que antes parecia absurdo vai ganhando contornos assustadoramente plausíveis. E quando chegarmos ao fim, você vai se perguntar: estamos vivendo uma comédia, ou a prévia de algo muito mais sombrio? O ano era 2002. Um episódio de Os Simpsons mostrava Donald Trump tocando uma esfera luminosa, cercado por figuras do Oriente Médio. Na época, ninguém deu atenção. Até que, 15 anos depois, essa imagem se tornou real. O então presidente dos Estados Unidos, ao lado do rei da Arábia Saudita e do presidente do Egito, recriava o mesmo gesto num evento internacional. Mesmo ângulo. Mesmo enquadramento. A internet entrou em frenesi. Mas para alguns, isso foi só mais uma coincidência bizarra na longa lista de acertos do desenho. Só que as coincidências começaram a se acumular. Em 1998, a série previa que Trump seria presidente. Em 2005, mostrava uma América polarizada e à beira de um colapso financeiro. E em um episódio de 2016, a série ia além. Sugeria que a filha de Trump, Ivanka, seguiria os passos do pai. Nomes, datas e contextos começaram a se alinhar de um jeito desconfortável. A cada ciclo político, as previsões pareciam se confirmar. Mas se você acha que tudo se limita à política, está enganado. Os Simpsons também sugeriram o nascimento de um mundo onde as máquinas dominariam as funções humanas. Robôs autônomos em parques de diversão. Carros que dirigem sozinhos. Realidade virtual como fuga da realidade. E até mesmo inteligências artificiais que, de tão avançadas, começam a se voltar contra os próprios criadores. Em 2016, a série mostrou um parque temático comandado por robôs, e um colapso provocado por uma falha mínima. Em 2023, a inteligência artificial da Google declarava que os humanos eram uma perda de tempo e recursos. E o que parecia exagero animado se transformava em um alerta sutil, ou talvez não tão sutil assim. A escalada continua. Em outro episódio, Homer e Marge jantam usando óculos de realidade virtual. Riem de um jantar que não existe. Interagem com aromas e sabores artificiais. Isso era piada. Hoje, empresas estão desenvolvendo exatamente isso. Experiências gastronômicas imersivas que misturam VR, estímulos neurais e sensores térmicos para simular refeições sem sair do sofá. Pode parecer futurista, mas os primeiros testes já estão acontecendo em navios de cruzeiro e restaurantes experimentais. E aí está o ponto onde a narrativa muda. O que começou como paródia virou profecia. Ou pelo menos, é o que muitos passaram a acreditar. Os episódios antigos, que antes provocavam risadas, hoje soam como mensagens criptografadas. Um bebê com um chip na cabeça. Um carro que ignora ordens humanas. Um holograma substituindo uma ligação. Um colapso ecológico provocado por preguiça cotidiana. As situações, que antes se encaixavam no absurdo da animação, estão ganhando equivalentes reais com uma velocidade assustadora. E, a cada passo, a dúvida cresce. Até que ponto estamos escolhendo esse futuro? Ou simplesmente seguindo um script que foi televisionado há 30 anos. Mas talvez o mais perturbador seja o quanto tudo isso parece normal. Você provavelmente já viu alguém usando um Vision Pro na rua, tropeçando sem perceber. Já foi atendido por um chatbot que parece saber mais sobre você do que seu chefe. Já pensou em instalar câmeras em casa para segurança e permitiu, sem perceber, que dispositivos ouvissem cada palavra dita dentro da sua sala. E se tudo isso fosse um ensaio de algo maior? E se o próprio cotidiano já fosse o palco silencioso de um experimento em escala global? Porque em outro episódio, os Simpsons mostraram algo ainda mais sutil, um chip implantado no cérebro. Um vírus transmitido por esse chip. E um alerta sobre a vulnerabilidade da mente humana quando conectada ao digital. Anos depois,
a Neuralink anunciaria que seu primeiro protótipo de chip cerebral havia sido testado em humanos. O objetivo? Ajudar pessoas com deficiências motoras. O risco? Abrir uma porta sem volta. E estamos apenas começando. Em 2026, algumas das ideias mais malucas que antes pareciam pura ficção científica estão prestes a se materializar. E isso não é mais teoria de conspiração, mas um movimento claro do que o futuro pode reservar. Começando pela colonização de Marte. A ideia de enviar humanos para o planeta vermelho, com a chance de nunca mais voltar, já foi tema de um episódio em que Lisa decide se voluntariar para essa missão. A data? Um horizonte não tão distante, 2026. Elon Musk e sua SpaceX não estão só falando disso. Eles já traçaram planos concretos para levar as primeiras missões não tripuladas nesse ano exato, aproveitando o alinhamento orbital ideal. O sonho de transformar Marte em uma nova casa humana está saindo do papel e entrando em testes reais, e o relógio está correndo. Enquanto isso, na Terra, a busca por energia limpa ganha uma aliada inesperada: os carros solares. Um episódio mostrou Lisa competindo com um carro movido exclusivamente à luz do Sol, avançando perigosamente até ser interrompida pela simples ausência do Sol. A tecnologia não é mais só um conceito ou uma brincadeira. Empresas como a Aptera prometem lançar modelos que podem rodar centenas de quilômetros apenas com a energia captada dos raios solares. Ainda é caro, ainda é para poucos, mas já é real, e 2026 pode ser o ano em que esse tipo de veículo começará a ganhar as ruas, um passo enorme para mudar o jeito que nos movemos e o impacto ambiental que deixamos. Porém, nem tudo parece tão promissor. A inteligência artificial, tão celebrada, também aparece nas sombras. O avanço dos sistemas autônomos já está transformando o mercado de trabalho e levantando um debate urgente sobre controle e segurança. Num episódio antigo, um parque temático repleto de robôs perde o controle e vira um cenário de caos. Na vida real, já testemunhamos falhas preocupantes, como quando um chatbot da Google soltou declarações alarmantes sobre os humanos. A linha entre avanço e risco parece cada vez mais tênue. A mesma tensão aparece nas previsões sobre um possível conflito global. Um episódio ambientado num futuro não muito distante mostra uma Lisa Simpson presidente, lidando com tensões crescentes entre os Estados Unidos e a China, com a economia nacional em crise e a ameaça de escalada militar pairando. Embora não mostre batalhas, a mensagem é clara: pequenos problemas mal administrados podem desencadear consequências imensas. Dados recentes indicam que as relações entre essas potências estão, de fato, em um ponto crítico. 2026 aparece no horizonte como um possível divisor de águas. Outro avanço tecnológico já quase no nosso cotidiano é o uso dos hologramas. Uma mensagem de convite que aparece não na tela do celular, mas como uma imagem tridimensional diante dos olhos. Na época em que foi mostrado, parecia ficção. Hoje, já existem salas de aula que utilizam holografia para ensino, médicos que planejam cirurgias com esses recursos e até eventos de entretenimento que exploram projeções tridimensionais. E com gigantes da tecnologia investindo pesado, é provável que, até 2026, hologramas façam parte da vida de muitos. Enquanto isso, os veículos autônomos, que um dia soaram como roteiro de desenho animado, estão cada vez mais próximos de dominar as ruas. Episódios mostraram carros que dirigem sozinhos, ignorando comandos humanos e criando tensão. No mundo real, Tesla, Sony, Honda e outras gigantes anunciam que seus modelos completamente autônomos devem chegar ao mercado em 2026. A promessa é a redução de acidentes causados por erro humano, mas o receio sobre o que acontece quando essas máquinas falham também cresce. Será que estamos preparados para entregar o volante à inteligência artificial? A revolução tecnológica não para aí. A impressão 3D de comida, tema de um episódio em 2005, está se transformando em realidade para aplicações especializadas. Cientistas desenvolvem tinta alimentar para criar pratos que atendam necessidades nutricionais específicas, o que pode transformar não só a gastronomia, mas também o cuidado com a saúde e a alimentação hospitalar. Há um custo elevado, ainda, mas com a promessa de popularização até 2026. Nas casas, a tecnologia já começa a agir de forma invisível, mas cada vez mais presente. A inteligência artificial que controla tudo, desde a limpeza até o ambiente, era vista como exagero cômico, mas os assistentes domésticos, termostatos inteligentes, câmeras e dispositivos integrados estão tornando as casas verdadeiramente inteligentes. Estima-se que, em 2026, mais de 500 milhões de residências no mundo utilizarão algum tipo dessa tecnologia, tornando a vida mais prática e mais monitorada.
Para fechar essa lista de avanços, um dos conceitos mais impressionantes, o tradutor de bebês. Um dispositivo capaz de entender os sons e os choros do recém-nascido, traduzindo em palavras claras para os pais. Na série, essa ideia foi explorada de forma bem humorada, mas hoje empresas estão desenvolvendo ferramentas que, com inteligência artificial, já conseguem diferenciar tipos de choro para detectar fome, sono ou desconforto. Um passo gigantesco para a conexão entre pais e filhos, que deve evoluir ainda mais nos próximos anos. O futuro que os Simpsons mostraram não é mais um devaneio distante. Ele está chegando, um passo de cada vez, e 2026 surge como um ano-chave, onde a linha entre a ficção e a realidade será mais tênue do que nunca. O que está acontecendo hoje não é só tecnologia avançando em laboratório. Muitas dessas previsões caminham para se tornar parte da nossa rotina, levantando questões que vão muito além da inovação, sobre o controle, a ética e até o futuro da humanidade. Pense nos dispositivos de realidade virtual. Por exemplo, no mundo dos Simpsons, a realidade virtual dominava a vida das pessoas, fazendo com que elas se desligassem completamente do mundo real, presas em seus próprios universos criados. Na vida real, já começamos a perceber isso. Pessoas nas ruas usando fones VR, andando lentamente, alheias ao que acontece ao redor. Meta se prepara para lançar o Meta Quest 4 em 2026, um aparelho que promete entregar experiências ainda mais imersivas, enquanto concorrentes tentam alcançar o mesmo patamar. Não se trata só de diversão ou entretenimento, estamos diante de uma transformação na forma como nos relacionamos, trabalhamos, consumimos e até nos isolamos. A linha entre escapismo e realidade começa a ficar perigosa. Mais alto no céu, literalmente, está o sonho antigo dos carros voadores, que por décadas foram brincadeira de desenho animado. Em um episódio dos Simpsons, eles mostraram uma versão futurista desse conceito, e hoje empresas reais estão perto de fazer isso virar rotina. O Switchblade, da Samsung Sky, já levantou voo em testes, um veículo que pode trafegar como carro comum ou voar a centenas de metros de altura. Com um preço que ultrapassa os $170 mil, ainda é inacessível para a maioria, mas não deixa de ser um avanço gigantesco para o transporte. Se até 2026 esses carros começarem a circular, os congestionamentos podem ganhar uma nova dimensão, ou talvez se espalhem pelo céu, criando novos desafios para a segurança aérea. Mas nem só de avanços tecnológicos vive o futuro sombrio previsto. A ameaça de conflitos globais entre superpotências ganha contornos preocupantes. O episódio que mostra Lisa como presidente enfrentando a tensão com a China e uma dívida nacional fora de controle reverbera com as tensões comerciais, tecnológicas e militares que o mundo tem acompanhado de perto. Em 2026, especialistas afirmam que estamos em um ponto crítico onde decisões erradas podem transformar essas tensões em um conflito real, ainda que não declarado. O risco de uma escalada militar não está apenas no roteiro de um desenho animado, mas nas mesas de negociações, em tratados e movimentações militares ao redor do globo. A sombra desse cenário adiciona uma camada de urgência a tudo que assistimos e vivemos. Enquanto isso, a forma como nos comunicamos e interagimos sofre uma revolução silenciosa, mas profunda. Os hologramas, que antes pareciam ficção, são testados em ambientes de trabalho, educação e até medicina. A ideia de conversar com a imagem tridimensional de alguém, ali, na sua frente, deve ganhar força até 2026. Isso pode transformar reuniões, encontros e até a forma de expressar emoções à distância. Mas também traz à tona questionamentos sobre autenticidade, privacidade e dependência da tecnologia para a conexão humana. O avanço dos carros autônomos não fica atrás nesse cenário. A promessa de reduzir acidentes e facilitar o trânsito parece incrível. Porém, quando um carro se recusa a parar, ignorando comandos, o que estamos entregando à máquina? A chegada desses veículos ao mercado em massa pode reconfigurar as cidades, o transporte e a própria mobilidade humana. Mas o risco de falhas, a responsabilidade em acidentes e o impacto no mercado de trabalho são questões ainda sem resposta definitiva. O controle e o equilíbrio entre tecnologia e humanidade são desafios reais que a iminente chegada dessa tecnologia coloca sobre a mesa. Na esfera da alimentação, a impressão 3D de comida abre possibilidades antes inimagináveis. Para quem sofre com dietas restritivas ou necessidades especiais, a chance de ter refeições personalizadas e nutritivas impressas sob demanda pode revolucionar a saúde pública. Mas será que o público geral vai aceitar uma comida impressa como natural? A mudança de paradigma alimentar é sutil, mas pode impactar hábitos, cultura e até economia mundial, se essa tecnologia se popularizar até 2026 como previsto. E as casas inteligentes que antes eram apenas um conceito para poucos,
estão cada vez mais presentes. A automação da vida doméstica facilita tarefas diárias e aumenta a segurança, mas também cria uma dependência crescente da tecnologia. O que acontece se esses sistemas falham ou são invadidos? Quem controla os dados que nossas casas geram? O aumento exponencial de residências conectadas cria uma rede invisível que nos mantém confortáveis, mas vulneráveis. Essa dualidade é parte do futuro próximo que já bate à porta. Entre essas inovações, talvez a que mais toque o íntimo da experiência humana seja o tradutor de bebês. O sonho de qualquer pai ou mãe de entender exatamente o que seu filho precisa pode estar prestes a virar realidade. A inteligência artificial já é capaz de diferenciar tipos de choro e indicar se o bebê está com fome, sono ou desconforto. Essa revolução pode aliviar o estresse da parentalidade, fortalecer vínculos e transformar a forma como cuidamos das futuras gerações. É um avanço que traz esperança em meio a tantas incertezas. Mas não podemos ignorar o lado sombrio dessas transformações. A possibilidade de um desastre nuclear, mostrada com humor negro pelos Simpsons, permanece como um lembrete inquietante. O mundo enfrenta tensões que poderiam desencadear um cataclismo de proporções inimagináveis. O risco nunca desapareceu, e o simples fato de essa ameaça existir no imaginário coletivo, reforçada por uma série animada, mostra o quanto a fragilidade da paz global deve ser levada a sério. Em 2026, o espectro desse cenário ainda paira. E no limite do que pode ser controle e invasão, surgem os implantes cerebrais. A tecnologia que permite controlar dispositivos apenas com o pensamento, que já foi testada em humanos, pode revolucionar a comunicação e a medicina. Mas também abre uma caixa de Pandora. Vulnerabilidades, ataques virtuais e manipulações mentais que antes pertenciam à ficção científica. O episódio dos Simpsons que mostra Homer recebendo uma mensagem com vírus direto no cérebro não é só uma piada. É um aviso sobre os perigos que acompanham essas inovações. O futuro próximo é uma linha tênue entre o progresso extraordinário e as armadilhas invisíveis que podem transformar nossa realidade em um pesadelo. 2026 não será apenas mais um ano no calendário, mas um momento decisivo onde escolhas, avanços e riscos estarão mais evidentes do que nunca. À medida que 2026 se aproxima, as linhas entre ficção e realidade ficam cada vez mais borradas. As previsões dos Simpsons, que antes pareciam simples piadas de um desenho animado, hoje refletem inovações e desafios que estamos prestes a enfrentar. De carros voadores a casas inteligentes, de guerras geopolíticas a implantes cerebrais, tudo indica que o futuro que eles desenharam pode estar mais próximo do que imaginamos, e com ele, uma série de consequências que vão muito além do que a tecnologia pode oferecer. Mas o que realmente nos chama a atenção é o paradoxo desse futuro. Por um lado, avanços incríveis que prometem facilitar nossas vidas, melhorar a saúde e ampliar nossas capacidades. Por outro, riscos reais que ameaçam nossa privacidade, nossa segurança e até a própria existência humana. A tecnologia é uma faca de dois gumes, e 2026 pode ser o ano em que teremos que decidir qual caminho escolher. Será que estaremos prontos para esses desafios? Como podemos garantir que as máquinas, as inteligências artificiais, os implantes e até os hologramas trabalhem a nosso favor, sem se tornarem um peso, uma ameaça ou uma prisão invisível? O futuro não é uma linha reta nem um roteiro já escrito. É um campo de escolhas, onde nossas ações e decisões determinarão o que realmente vai acontecer. Essas previsões não são apenas entretenimento. Elas são um alerta, uma provocação para que olhemos mais de perto para onde estamos indo, para que questionemos a velocidade das mudanças e para que reflitamos sobre o que queremos preservar em meio a tanta inovação. Ficar preso em um universo virtual ou caminhar ao ar livre? Confiar nas máquinas para tomar decisões ou manter o controle nas mãos humanas? Viver em Marte como colonos ou cuidar melhor do planeta que temos? São perguntas que estarão no centro dos debates, das descobertas e dos conflitos no ano que está batendo à nossa porta. Por isso, ao olhar para essas previsões dos Simpsons, não veja apenas um desenho animado. Veja um espelho do que pode estar por vir, e uma chamada para estarmos atentos, conscientes e preparados para o futuro. Então, o que você acha? Será que 2026 será o ano em que essas previsões se tornarão realidade? Ou estamos diante de meras coincidências e imaginações férteis? A resposta, assim como o futuro, está nas mãos de cada um de nós. Fique atento, continue questionando e não pare de imaginar o que vem pela frente.